Quero que os jovens ouçam cuidadosamente. What you are about to learn will change your life. O que você está para aprender vai mudar a tua vida. I want to speak to you Eu quero falar contigo on the subject, sobre a matéria, the principle of kingdom prayer. o princípio da oração no reino. The principle of kingdom prayer. O princípio da oração no reino. The smallest meeting in every church, A reunião menor em todas as igrejas, all over the world, em todo o mundo, is the prayer meeting. é reunião de oração. Everybody Todos comes to church vêm à igreja on Sunday, no domingo, Bible study escola bíblica, on Wednesday, quarta-feira, prayer meeting. reunião de oração. Only a few old people go. Somente alguns velhos vão. Prayer is more important than preaching. A oração é mais importante do que a pregação. Prayer is more important than singing. A oração é mais importante do que louvor. Prayer is the only thing Jesus said you must never cease. Oração é a única coisa que Jesus disse que nós nunca devemos parar de fazer. You can stop singing, Você pode parar de you can cantar, stop preaching, pode parar de pregar, but he said you must never stop praying. mas eles nunca parem de orar. Man ought always to pray O homem deve sempre orar and never faint. e nunca. Words of Jesus. Palavra de Jesus. And we don't attend prayer meetings. E nós não vamos a reuniões de oração. The Bible A Bíblia is not a religious book. não é um livro religioso. The Bible is a legal document. A Bíblia é um documento legal. Escriba. Escrevam. The Bible is not a religious A book. Bíblia não é um livro religioso. It's a legal É um document. documento legal. It is a contract. É um contrato. Another word for contract E outra palavra para o contrato is covenant. é pacto. A covenant Pacto is a contract. é um contrato. This is a contract. Isto aqui é um contrato. When you document a contract, Quando você documenta um contrato, it is called a testament. é chamado um testamento. So the Bible Então a Bíblia is not a religious book. não é um livro It's a religioso. legal É document. um documento legal. It's a contract. É um contrato. It's a covenant. É um pacto. The Bible A Bíblia is not about religion. não é sobre religião. The Bible is about three things. A Bíblia é sobre três coisas. Number one, Número 1, a king. um rei. Number two, Número 2, a kingdom. um reino. And number E three, número 3, a royal family. uma família real. That's it. Só isso aí. The Bible A Bíblia is about a king. sobre um rei. A king is not a religious person. Um rei não é uma pessoa religiosa. A king is a politician. O rei, ele é um político. The Bible is about a kingdom. A Bíblia é sobre um reino. A kingdom is not a religion. Um reino não é uma A religião. kingdom is a country. O reino é uma nação. The Bible is about a royal family. A Bíblia é sobre uma família real. A royal family Uma família real is not a club. não é um clube. The Bible A Bíblia is about a king, é sobre um rei, about a kingdom, um reino and a royal e family. uma família real. The king's name is Jehovah.
O nome do rei é Jeová, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai, Ancient of Days, o ancião de the dias, Holy One, o santo, Omnipotent, onipotente, Omniscient, onisciente, Omnipresent, onipresente, Almighty God. Deus Todo-Poderoso. He has many names. Ele tem muitos He nomes. is King. Ele é rei. Open up the gates Abram as and portas. let the King of glory Deixe que come o in. rei da glória Who is entre. the King of Quem glory? é o rei da The glória? Lord, O Senhor, strong and mighty. o He Todo-Poderoso. is the King of Ele é o glory. rei da glória. Open the gates Abram as and let the portas. King Deixe que o rei of glory come da in. glória He entre. is not a president. Ele não é um presidente. He's a king. Ele é um rei. He's not a prime minister. Ele é um primeiro-ministro. He's a king. Ele é um rei. You don't vote a king into power. Você não vota para um rei subir ao poder. So you cannot dethrone God. Então você não pode tirar Deus do trono. No atheist can dethrone God. Nenhum ateu pode destronar Deus. No agnostic can dethrone God. Nenhum agnóstico pode destronar Deus. No spiritist can dethrone Nenhum God. espírita pode destronar Deus. You didn't vote for God. Você não votou para Deus. He voted for you. Ele votou para você. Jesus said, Jesus disse: you didn't choose me. vocês não me escolheram, I chose you. mas eu escolhi a vós. He's king. Ele é rei. A king Um rei. is born a king. Ele nasce um rei. The goal of a king O alvo de um rei is to impact his territory with his will. é impactar o seu território com a sua vontade. Escribe, eh? Escrevam aí. All the pastors. Todos os pastores. Write the statement down. Escreva essa declaração. The goal of all kings O alvo de todos os is reis to impact their é territory impactar o seu território with their personal will. com a sua vontade pessoal. This is the concept of a king. Este é o conceito de um rei. A king's desire O desejo de um rei is to impact his é territory, impactar o seu território, his domain, seu domínio, with his personal will, com a sua vontade pessoal, his purpose. seu propósito. He does this Ele faz isto through laws através de leis and principles e princípios and precepts e preceitos from his own mind. da sua própria mente. The president of O Brazil presidente do Brasil does not rule Brazil não governa o Brasil with his personal will. com a sua vontade pessoal. He has to consult the Senate. Ele tem que consultar o Senado. He has to consult Ele Congress. tem que consultar o Congresso. He cannot make laws by himself. Ele não pode fazer lei sozinho. But a king Mas um rei, consults nobody. ele não consulta ninguém. This document says, Este documento diz: who can counsel the Lord? quem pode aconselhar o Senhor? Who can counsel the Lord? Quem pode aconselhar? Who can counsel the Lord? Quem pode aconselhar o He is Senhor? king. Ele é rei. You don't tell God what to do. Você não diz a Deus o He que tells fazer. you what to do. Ele te diz o que fazer. He's king. Ele é rei. God is not interested in doing your will. Deus não está interessado em fazer a tua vontade. He's king. Ele é rei. You will do his will Você vai fazer a vontade dele. in his territory. No seu território. The earth is the Lord's. A terra é do Senhor. And if you live here, E se você vive aqui, you must do his will. você tem que fazer a vontade This is his dele. territory. É o seu território. So kings Então, reis, impact their territory eles impactam os territórios through their laws. através das suas leis. In order for a law to be created in Brazil, Para que uma lei seja criada no Brasil, it must be presented to the Congress. tem que ser apresentada ao Congresso, It is discussed for é months, discutida por meses, maybe even years. talvez anos, Then it goes to the Senate. e vai para o Senado. It's discussed for É months discutida ali por and meses years. e anos. Then they got to vote. E então tem que votar.
It may take years Talvez demore to anos create one law. para criar uma in lei Brazil. no Brasil. But in a kingdom, Mas num reino, when a king speaks, quando o rei fala, it becomes law. se torna lei. Do you understand? Vocês entendem? The problem O problema with the church com a igreja is the church é que a igreja doesn't understand what a king is. não entende o que é um rei. We treat Jesus Nós tratamos Jesus like a president. como se ele fosse um presidente. We give him advice. Nós damos conselho a ele. He said, Ele disse, don't commit fornication. não cometa fornicação. You said, Você disse, but you don't understand. mas tu não entende. He said, Ele disse, do not commit não adultery. cometa adultério. And you say, Você diz, it's just a mistake. é só um erro. You treat him like a president. Você o trata como um presidente. You cooperate with presidents. Você coopera com You presidentes. obey kings. Mas você obedece reis. When a king Quando um rei creates law cria leis with his mouth, com a sua boca, the king o rei expects his laws to be obeyed. espera que as suas leis sejam obedecidas. What do we call O que chamamos the laws that a king creates in his territory? as leis que um rei cria em seu território? These are called Essas são Write chamadas, this down, please. escrevam aí por favor, principles. princípios. Laws. Leis, Principles. princípios, They are called são chamadas keys. chaves. Keys. Chaves. Matthew chapter 16. Mateus 16. Please turn. Abra sua Bíblia, Verse 19. versículo 19. A kingdom is a country, Um reino é uma nação, not a religion. não é uma religião. A kingdom is a country, O reino é uma nação, not a religion. não é uma religião. Matthew chapter 16. Mateus 16. A kingdom is a country, Um reino é uma nação, not a religion. não é uma religião. Am I repeating myself? Será que eu estou repetindo muito? See, Sim? intentionally. É intencionalmente. Because you are religious people. Porque vocês são pessoas religiosas. I must change your mind. Eu tenho que mudar a vossa mente. A kingdom is a country, Um reino é uma nação, not a religion. não é uma religião. Matthew chapter 16, Mateus 16, verse 19. versículo 19. Jesus is speaking. Jesus falando. He says, Ele diz, I will give you the keys of the kingdom of heaven. eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Hã? Kingdom of heaven. Reino dos céus. Country of heaven. Nação dos céus. He did not say, Ele não disse, I will give you the key to the kingdom of heaven. ele não disse, eu vou te dar a chave para o reino dos céus. He did not say that. Ele não disse isso. Read it carefully. Leia cuidadosamente. There is no key to heaven. Não existe chave para o céu. What does he say? O que é que ele diz? I will give you the keys, Eu te darei as chaves, plural, plural, keys chaves of heaven, dos céus, not to heaven, não para o céu, of heaven, dos céus, access. acesso. What are keys? Que chaves? Laws, Leis, principles, princípios, precepts. preceitos. I will give you Eu vou te dar the laws as leis of heaven, dos céus, of the kingdom of heaven. do reino dos céus. Heaven is a place. Céus é um lugar.
It's invisible, É invisível, but it's more real than earth. mas é mais real do que a terra. Heaven is supernatural. Os céus é It's a sobrenatural. real country. É uma nação real. God lives there. Deus vive The lá. angels live there. Os anjos vivem It's lá. a country. É uma nação. That's why Jesus É said, por isso que Jesus I will disse, give you the keys eu vou te dar as chaves of the kingdom of heaven. do reino dos céus. There used to be Era a kingdom of France, reino da a França, kingdom of tinha Spain, reino da Espanha, a kingdom of Portugal, tinha reino de a Portugal, kingdom of Great Britain, reino da Inglaterra, kingdom of reino Spain. da Espanha, kingdom of reino da Portugal. de Portugal. These are countries. São nações. Christ says, Cristo disse, no problem. não tem problema. I came from a country also. Eu também vim de uma nação. Kingdom of Reino dos heaven. céus. And he said, E ele disse, just like your country, assim como a vossa nação, every country toda nação has laws tem leis that you live by. que vocês You must vivem obey por those elas. Tem que laws. obedecer às leis. And if you live by those E se laws, você vive pelas you leis, can enjoy você pode desfrutar the country, a nação, the benefits, os the benefícios, privileges, os privilégios. if you obey the laws Se você obedece às of that leis country. desta nação. But if you disobey the Mas se laws você desobedece às of your leis country, da tua nação, in Brazil, no Brasil, they take you out of the eles te community tiram da and comunidade put you in prison. e te colocam na prisão. Why? Por quê? You disobey the law. Você desobedeceu There's às no leis. privilege, Não tem privilégio, no benefits. não tem benefícios. You are locked away. Você está Jesus trancado. said, Jesus I disse, will give you, eu vou te dar. I will give you Eu vou te dar the laws as leis of the kingdom of do heaven. reino dos céus. Read the next statement. Leia a próxima declaração. Whatever you bind on earth O que você ligar na terra will be bound in heaven. terá sido ligado nos céus. This statement Esta declaração has nothing to do with demons. não tem nada a ver com demônios. Religious people As pessoas religiosas use this verse on demons. usam este versículo nos demônios. That's why the demons don't leave. É por isso que os demônios não saem. The word bind A palavra ligar means to lock up, significa trancar, to stops. parar. Whatever you lock up on earth O que você trancar aqui na terra will be locked up in heaven. será trancado no céu. Whatever you stop on O earth que você parar na will terra be stopped in heaven. será parado no céu. You have that authority. Você tem esta autoridade. Whatever you stop on earth, O que você parar na terra, heaven will stop it. os céus vai parar Whatever também. you allow on O earth, que você permitir na heaven terra, has to allow it. os céus também permitirá. I give you that authority. he Eu te says. dou esta autoridade, ele disse. Then he says, Então ele diz whatever you loose on earth, que você desligar na terra, whatever you loose que on você earth, desligar na terra, heaven have to loose. o céu também vai desligar. The word loose A palavra desligar means to open up, significa abrir, to allow, permitir, to permit, permitir, to give permission. dar permissão. Jesus said, Jesus disse, whatever you permit o que você to permitir happen in Brazil, acontecer no heaven Brasil, has to let it happen. o céu tem que deixar acontecer. No comprende. Não entende. Are you listening? Vocês estão ouvindo? Jesus said, Jesus I disse, will give you eu vou te dar the keys, as chaves, authority autoridade of the kingdom of heaven. dos reinos dos céus. Whatever you allow on earth, O que você permitir na terra, heaven cannot stop it. o céu não pode parar. Whatever you stop on O que earth, você parar na terra, heaven will stop it. os céus vai parar. What happens on earth O que acontece na does terra not depend on God. não depende de Deus. You
Você. have the keys, he says. Vocês têm a chave, ele diz. Whatever you allow in O Brazil, que você permitir no Brasil, God cannot stop. Deus não pode parar. Whatever you stop in Brazil, O que você parar no Brasil, God will stop it. Deus vai parar. What happens on earth O que acontece na terra depends on you. depende de você. You Você always wait for heaven, sempre espera pelo céu, but heaven mas os céus is waiting on you. estão esperando por você. Whatever you allow on earth, he O que says, você permite na terra, ele diz, will be allowed in heaven. será permitido nos céus. Look at Matthew chapter 18. Olhe em Mateus capítulo 18. Matthew chapter 18. Mateus capítulo 18. Verse 18. Versículo também 18. Wow, Uau! so much power you have. Tanto poder você tem. Jesus speaking, Jesus falando, I tell you the truth. digo-lhes a verdade. Whatever you bind on earth Tudo que vocês will ligarem be na bound terra in heaven. terá sido ligado nos Whatever céus. you loose on earth E tudo que vocês desligarem will na be terra loosed in heaven. terá sido desligado no céu. Verse 19. 19. And again I say unto you, Também lhes digo, if any two of you on earth Que se- agree about anything you ask, que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, it will be done for you by my Father who's in heaven. sobre o qual pedir, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Outra vez. I tell you the truth, he says. Também lhes digo a Whatever verdade, any two of you agree about on earth, que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, on earth, na terra, on earth, na terra, on earth. na terra, then it will be done by my Father. então será feito pelo meu Who is Pai in heaven? que está nos In céus. heaven. Nos céus, In heaven. nos céus. God is always in heaven. Deus está sempre nos You are in céus. charge on earth. Você tem autoridade na terra. Earth is always waiting on heaven. A terra está sempre esperando nos céus, But heaven mas os céus is always waiting on está earth. sempre esperando na terra. It seems Parece that God will do nothing on earth que Deus não fará nada na terra without your permission. sem a sua permissão. What does God mean? O que Deus quer dizer? Martin Luther Martinho Lutero, discovered something about prayer. ele descobriu algo sobre a oração. John Wesley John Wesley discovered the same thing about prayer. descobriu a mesma coisa sobre a oração. John Wesley says, John Wesley disse, I quote, eu vou dizer, it seems as if parece que without God, sem Deus man cannot. o homem não pode. And without man, Sem o homem, God will not. parece que Deus não fará. I will give you the keys. Eu vou te dar as chaves. What are keys? Que são chaves? Write this down. Escrevam aí. Keys represent Chaves representam Authority. autoridade, access, acesso, ownership, proprietário, control, controle, authorization, autorização, power, poder, freedom. liberdade, Permission. permissão. If I give you the keys to my house Se eu te der as chaves para a minha casa, in the Bahamas, lá nos Bahamas, that means I give you authority over my quer house, dizer que eu te dou autoridade sobre a access minha to my casa, house, acesso à minha casa, ownership of my house, proprietário da minha casa, control of my controle house, da minha casa, authorization in my autorização na house, minha power casa, over my house, poder na minha casa, freedom in my house, liberdade na minha and casa permission over my e house. permissão na minha casa. Jesus said, Jesus I disse, will give you eu vou te the dar keys as to chaves the kingdom of heaven. para o reino dos I céus. will give you Eu vou te dar authority, autoridade, access, acesso, ownership, proprietário, control, controle, authorization, autorização, power, poder, freedom, liberdade, permission permissão over heaven. sobre os céus. You don't understand your power. Você não entende o teu poder.
Chaves are laws, são leis, principles, princípios, systems, sistemas, function. funções. Keys initiate action. Chaves, ela inicia uma ação. Keys cannot be substituted Chaves não podem ser by substituídas feelings por sentimentos and emotions e emoções and wishful thinking. e pensamentos Or apenas. manipulation. Ou manipulação. I will give you the keys. Eu vou te dar as chaves. Keys Chaves can never be substituted. não podem ser feelings substituídas por sentimentos and emotions. e emoções. This is why É por isso your prayers are not being que answered. as tuas orações não são respondidas. You bring emotions to God. Você traz emoção para Deus. God says, bring me the keys. Deus diz, traga-me as chaves. If you have your keys Se você tem tuas chaves to someone else's house, para a casa de alguém but you cannot find the keys, e você não pode encontrar as chaves, what do you do? o que você faz? You have to look for the keys. Você tem que procurar as chaves. Praying over a lock will not open the lock. Orando num cadeado não vai abri-lo. Binding the lock, Amarrando o loosing the cadeado, lock, liberando o doesn't cadeado, open the lock. não abre o cadeado. Sometimes Algumas vezes, we think God will hear us nós pensamos que Deus vai nos if we ouvir talk loud se nós falamos bem alto, or if we talk holy. ou se nós falamos santo. Oh God, Oh, the Deus, righteous God, Deus justo, Almighty God. Deus poderoso. Hallelujah. Aleluia. We think God will hear us Nós pensamos que Deus vai nos ouvir if we pray long se nós oramos bem longo, with feeling. com sentimento. Oh Jesus, Oh, Jesus, hear my prayer today. oh, eu oro a Ti. Oh, Oh, Lord. Senhor, Yeah, Sim, Lord. Please, Jesus. por favor, Jesus. Oh, Lord. Ay, 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 ay. Jesus said, Jesus disse, you think você pensa you will be heard que você será ouvido because of your much speaking. porque você fala muito. Don't be like the Pharisees Não seja como os fariseus, who pray loud que oram alto and long, he e says, longo, with long prayers. com longas orações. Your Father doesn't hear you. Teu pai não te ouve. If you have a lock, Se você tem But um cadeado, uma fechadura, but you don't have the key, e você não tem a chave, prayer will not open the lock. a oração não vai abrir o cadeado. Crying won't open the lock. Chorar não vai abri-lo também. The disciples Os discípulos, were from Brazil. eles eram do Brasil. They're from São Paulo. Eles eram de São Paulo. Peter, James, Pedro, John, Tiago, João. Brazilians. Brasileiros. How do I know? Como é que eu sei? One day, Um dia, they met a demon-possessed man, eles encontraram um homem possuído por a demônios. little boy.